tá? Começou a gravar, professor. Começou? Tá bem. Meu slide tá aparecendo? Não. Ainda não. Me falem quando aparecer. Eu vou fechar aqui rapidinho a minha câmera. Ah! Ai, gente! Nunca ia aparecer. Nunca. E agora? Agora apareceu. Agora sim, Vê se vai mudar. Mudou? mudou. Show. Tranquilo, então. Ótimo. Obrigada. Então, hoje nossa aula vai ser sobre distribuição eletrônica, né? O que seria, então, essa distribuição eletrônica? De tudo que nós falamos, depois do modelo de Bohr, né, os cientistas ficaram muito preocupados não, né? Mas, assim, querendo entender como esses elétrons estão distribuídos. Então, como que é essa configuração, né? Como é, de fato, o átomo? E aí, começou a distribuir esses elétrons, né, em níveis e subníveis de energia. Né? Aí eu trouxe aqui, quem fez isso foi Linus Pauling, né, o diagrama dele. É muito simples de montar, tá? Então, assim, cada nível tem um nome. Por exemplo, o nível 1 ou camada 1, o nome dela é K. Camada ou nível 2, L. Camada ou nível 3, M, N, O, P e Q, 7. Aqui, nosso diagrama vai até a camada 7, mas pode existir, porque assim, é o que compreende, né, os nossos elementos que a gente tem na tabela periódica, mas pode ter camada 8, 9, 10, né, esses elementos ainda podem ser descobertos, por que não? E aí, cada camada tem uma quantidade de subcamada, ou cada nível tem uma quantidade de subnível. Por exemplo, na camada 1, eu tenho um subnível, que é o subnível S. Na camada 2, eu tenho 2 subníveis, o S e o P. Na camada 3, 3 subníveis. Na 4, 4 subníveis. Na camada 5, teoricamente, eu deveria ter 5 subníveis. Mas apenas 4, só até o subnível F, já compreende também todos os elementos que a gente tem na nossa tabela periódica hoje. Mas se eu quisesse colocar aqui, ó, um 5, aqui um 5G, nada me impediria. Na camada, ou no nível 6, também eu deveria ter, aqui teoricamente, 6 subníveis. Então, F, G, H. Na 7, também poderia ter 7 subníveis. O D, o F, o G, o H e o I. Tudo bem? Então, como montaria? Eu preciso decorar esse diagrama? Não, a gente pode montar ele. Como eu monto? Eu coloco, ó, de 1 a 7, de 2 a 7, de 3 a 7, de 4 a 7. Pronto. Montei. Primeiro subnível, todos aqui da primeira coluna S, da segunda coluna P, da terceira coluna D, da quarta coluna F. Beleza? O que a gente precisa saber também? É a quantidade de elétrons que cada subnível pode ter. Por exemplo, no subnível S, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. No subnível P, no máximo 6 elétrons. No D, 10 elétrons. No F, 14 elétrons. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, se eu tivesse aqui o subnível G, por exemplo, quantos elétrons eu poderia colocar aqui para eles? 2, 6, 10, 14. Então, percebem que vai subindo de 4 em 4? Então, 14 mais 4 seria 1? Isso mesmo, 18. Tudo bem? Então, num subnível
Ninguém me responde, né? Então, no subnível G aqui, hipotético, né, no nível 5, eu teria 5G18. Então, eu poderia ter até 18 elétrons. E assim sucessivamente, vai subindo sempre de 4 em 4 elétrons. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Tipo, como montar o diagrama de Linus-Pauling? Eu entendi, mas é um pouco confuso. Tá. Então, vamos lá de novo. Como a gente monta o diagrama? Primeira coluna, o S, né? No subnível S, vai de 1 a 7. O P, de 2 a 7. O 3, eu posso, para não decorar esse esquema aqui, eu posso ir de 3 a 7. O 4, de 4 a 7. O 5, de 5 a 7. Entendeu? E assim sucessivamente. A gente vai fazer alguns exercícios e aí talvez se até no final da aula não ficar claro como monta, eu faço aqui na minha mão mesmo, pelo celular, e vocês vão entender direitinho. E como a gente lê, como a gente utiliza esse diagrama? Sempre na horizontal. Então, eu venho aqui, ó, primeira distribuição, volto, segunda distribuição, segunda setinha mesmo, terceira, quarta e quinta. E vai indo, tá vendo? Seguindo mesmo a setinha. Vamos fazer um exemplo aqui que eu trouxe. Ó, no caso, o hidrogênio tem número atômico 1. Então, quer dizer o quê? Ó? Que ele está na primeira camada, então, ou seja, camada 1, nível 1, na subcamada S, e ele só tem um elétron. Então, preciso colocar aqui só um elétron, a quantidade de elétrons que ele tem. Então, aqui, essa 1 é a camada, ou o nível, no caso aqui a camada com o nome K. O S é o subnível dele, e esse 1 aqui é a quantidade de elétrons que esse elemento tem. Nesse caso aqui, olha, o magnésio. Reparem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma canetinha. Reparem aqui, ó. 1s2, ó, antes disso, eu preciso saber quantos elétrons tem o elemento magnésio. 12, certo? Então, eu tenho que distribuir aqui, ó, esses numerozinhos aqui de cima, tá vendo? São a quantidade de elétrons. Então, eu tenho que ir distribuindo aqui sempre na horizontal até chegar ao número 12. 12 de quem? Dos números que estão aqui na cor azul. Então, ó, 1s2, então nessa camada aqui eu só tenho 2 elétrons. Depois, ó, 2s2. Opa, 2 mais 2 fica 4 elétrons. Depois eu volto aqui, ó. Ó, 2s2, subi aqui de novo, ó. 2p6, então fica 2 dessa camada, 2 dessa camada, mais 6 desse. Então, 6 mais 4 ficam 10. E aí eu vou descer, ó. 3s2. Pronto, fechou meus 12 elétrons. Então, eu tenho que contar aqui a quantidade de números que eu tenho, como se fosse... Eu não vou falar que são expoentes, mas são os números de cima, os números que estão em azul. Então, esses números aqui em azul são a quantidade de elétrons, beleza? Então, 2, 4, 6, 10, 12. Quer dizer, então, que o elétron mais energético do magnésio está no nível, né, na camada 3, ou camada M, e ele tem 2 elétrons aqui na camada dele mais externa, no caso. Ou 2 elétrons na camada mais energética também. Deu para entender agora como funciona? Deu sim, professor. Obrigada. E aí eu trouxe aqui o ferro. A gente vai fazer algumas dessas distribuições, tá? Então, o ferro, ele tem quantos elétrons? Eu trouxe aqui uma representação, né, do elemento ferro. Como eu sei quem é o número atômico? Esse número ou esse número aqui? O número atômico... 26? Isso, 26. O número atômico é sempre o menor. Por quê? Lembra que a massa do
do elemento é dada pelo número atômico mais o número de nêutrons. Então, o número atômico mais o número de nêutrons me dá a massa. Logo, a massa sempre vai ser maior que o número atômico. Isso é regra. E aí, tá. Primeira coisa que eu faço na distribuição. 1s2. 2 elétrons. Acrescentei. Depois, aqui, ó. Volto na minha setinha, sempre na horizontal. Próximo vai ser 2s2. Depois, 2p6, ó. Subi, tá aqui em cima. Depois, 3s2. Então, aqui eu já tenho 10, 12. Depois, 3p6. Depois, 4s2. E, por último, o 3d6. Então, aqui eu terminei em 3d6 por quê? Eu vou contar a quantidade de elétrons que eu tenho. 2, mais 2, mais 6... Opa! Mais 6, mais 2, mais 6, mais 2, deu 20. Até aqui dá 20. 26. E o que eu quero que vocês observem nesse caso? Deixa eu apagar aqui meu... Apagar esse negócio que eu fiz aqui. O que eu queria que vocês observassem? Sobre a camada mais externa e a camada mais energética. Por quê? Para um elemento químico, nem sempre a camada mais energética é a camada mais externa. O que seria, né, a camada ou nível mais externo? É o mais distante do núcleo. Então, vamos pensar assim. Aqui está meu núcleo. Então, a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Vamos supor. Certo? Concorda comigo que a camada 4 está mais distante do núcleo que a camada 3. Então, olha aqui, o átomo de ferro, o elemento ferro, né? A camada 3, ela é a mais energética, mas a camada 4 é a mais externa. Então, essa que a gente chama de camada de valência. Então, a mais externa é a de valência. E a última da distribuição, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, então a última camada da distribuição é a camada mais energética, tudo bem? Ou nível mais energético, beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês duas relações, né? A ordem geométrica e a ordem energética. A ordem energética é quando a gente distribui os elétrons aqui, seguindo direitinho o diagrama de Linus-Pauling. Então, do jeitinho que eu coloquei aqui, é a ordem energética, a ordem seguindo a energia, né? O elétron de maior energia. E quando a gente coloca agora cada nível agrupado, nós temos a ordem geométrica. Por exemplo, o nível 1, depois o nível 2, o nível 3. Então, esse nível 3 deveria vir para cá. Tudo bem? E, por último, o nível 4, camada 4. Tá? Eu tô falando nível, eu tô falando camada, para vocês também se acostumar com os termos, tá? Precisa saber que existem diferentes termos para a mesma coisa. Beleza? Então, ordem geométrica vai obedecer às camadas. Então, camada 1, camada 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar na ordem de camada. A ordem energética vai seguir exatamente o diagrama de Linus-Pauling. Então, o elétron de maior energia está na camada 3 e não na 4. Mas, se eu disser quantos elétrons tem na camada de valência? Eu vou dizer que na camada de valência tem 2 elétrons, porque a camada de valência é sempre a camada mais externa. Sempre a camada mais distante do núcleo, para aquele elemento. Beleza, até aí? Beleza. Sim. Tranquilo? Difícil? Não, de boa. De boa, tranquilo. Tá, mas se tiver dificuldade, me fala que eu falo de novo. E aí, lembra que lá nas primeiras aulas eu disse que alguns elementos tinham capacidade de perder elétrons, que são os cátions, né? Quando eu perco algo negativo, eu fico cada vez mais positivo. E os ânions, que
ganham elétrons. Então, quando eu ganho algo negativo, eu fico cada vez mais negativo. Então, por exemplo, esse átomo de ferro aqui, ele vai perder elétrons da onde? Por exemplo, no caso, se ele perder 2 elétrons, ele vai perder 2 elétrons da camada mais externa, tá bom? Então, da camada de valência. Eu trouxe aqui o íon de ferro, né? O ferro 2+. Então, como ficaria a distribuição eletrônica para esse ferro 2+? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, de novo, foi da camada mais externa, tudo bem? E não da mais energética, cuidado com isso. Então, vai ficar a seguinte distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Por quê? Ele perde 2 elétrons. Show? Tranquilo? Sim. Vamos fazer mais um exemplo aqui sobre distribuição eletrônica de íons. Por exemplo, eu trouxe aqui o cloro, né? O cloro, ele tem a tendência de receber elétrons, né? Então, ele recebe aqui, ó, tá vendo o sinalzinho de menos aqui? Quer dizer que ele recebeu um elétron. Então, primeiro a gente faz, né, só para facilitar, a distribuição do elemento no estado fundamental, antes de perder ou ganhar elétrons. Então, trouxe aqui, ó, o cloro. Primeiro, 1s2. Depois, 2s2, aqui, ó, seguindo as minhas setinhas. Depois, 2s2, 2p6. Depois, 3s2. E, por último, o 3p5. Então, se a gente contar aqui a quantidade de elétrons, dá exatamente 17, certo? Quantidade de elétrons, lembrando, é sempre aqui os índices, né? Os números de cima. Bom, nesse caso, eu não tenho nenhuma observação, porque já está na ordem geométrica, né? Ó, camada 1, camada 2, camada 3. Não tenho nenhum número 4 aqui entre 3. Então, essa aqui, ó, é a última camada do elemento cloro. Quantos elétrons tem na última camada do elemento cloro? 5 mais 2, 7. Então, na camada... eu tenho 7 elétrons aqui na terceira camada. Quando o átomo, né, o elemento cloro, ele recebe um elétron, ele só pode receber um elétron aqui, ó. Por quê? O subnível P pode ter, no máximo, 6 elétrons. E aí dá certinho, porque, ó, faço toda a distribuição, só que ao invés de colocar 3p5, eu coloco 3p6, que é a quantidade máxima de elétrons que o subnível P pode ter. Beleza? Sim. Tá. Depois eu trouxe aqui o vanádio, né? Vanádio tem número atômico 23. Mesma coisa, eu vou fazer a distribuição até chegar no número 23 de elétrons. Então, 1s2, 2, 4, 10, 12, 12 mais 6, mais 2, mais 3. Por que mais 3 aqui? Tá, até aqui dá 20, 23. Daí, quando eu tenho aqui, ó, um íon de vanádio, né, formou um cátion, quer dizer esse 3 mais o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Então, eu vou tirar esse 3D aqui, 3D3, pronto, resolveu meu problema? Será que tá certo isso? Não. Não, exatamente. Por quê? Esse 3D3 aqui não é a minha camada mais externa. É a minha camada mais energética. Então, eu preciso tirar o quê? Esses dois primeiro, porque está na camada mais externa, e um elétron daqui, ó. Que depois esse 3D3 vai ficar o mais externo, né? Então, eu tiro um elétron dele. Então, vai ficar 3D2. 3p6 e 3d2. Exatamente o que eu havia dito anteriormente. Então, nunca
a gente tira, assim, de cara, então tá, se eu perdi aqui 3 elétrons, né, tem um cátion trivalente, é só tirar aqui, olha, certinho, 3, beleza. Não, está errado. A gente precisa avaliar ali quem é a camada de valência, tá? A gente precisa olhar bem direitinho, com bastante atenção, e lembrar sempre que nem sempre o nível, né, a camada mais energética é também o nível, a camada da valência. Beleza? Tranquilo? Sim. Show. O que eu quero falar mais? Sobre distribuições irregulares. Eu vou falar disso agora, mas talvez depois vai ficar um pouquinho mais claro. Quando a gente faz a distribuição eletrônica e ela termina em esse N aqui, ó, é qualquer número, 1, 2, 3, 4, enfim, S2, N, então um número menor que esse primeiro N aqui, por exemplo, esse aqui é 2, então aqui seria 1, por exemplo, D4, ou, vamos supor, 2S2, 1D9, não posso deixar assim. Esse elemento não pode ficar com a distribuição desse jeito. Então, um elétron do subnível S passa para o subnível D. E aí a configuração correta seria S1D5. Ou, então, S1D10. A gente vai fazer 2 exemplos, um de cada. Ai, meu Deus, espera aí. Por exemplo, aqui, o crômio. Alguém vai me falando aí a distribuição, por favor. Como vai ficar? 1S, vai? Vamos, galera. Todo mundo tá dormindo? 1S2. Isso, 1S2. Depois? 2S2. Depois? Eu tenho 4. 2P6. Depois? Pode falar. 3S2. 3S2. Depois? Aí já deu 20. Opa, já? Deu 10, 12. Mas depois? 3P6. 4S2. Agora sim, 20. Depois, por último, 3D4. Certo? Só que, que eu disse, N, S2, N menos 1. Então, 4 menos 1 dá 3. D4. Eu não posso deixar essa distribuição desse jeito. Isso seria errado. O correto é que um elétron daqui, da camada 4, migre para a camada 3. E vai ficar assim, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Essa é a forma correta da distribuição nesses casos, né, que eu tenho uma distribuição irregular, tá? Depois, quando a gente começar a falar sobre os números quânticos, talvez fique um pouquinho mais claro. Mas, se você parar para pensar, essa daqui, é a camada de maior energia. Essa é a camada de valência. Então, para eu ter uma quantidade legal de elétrons, legal assim, ideal de elétrons para essa... Oi? Por que do 3D4? 3D. Por que o 3D4? Aqui em cima? Então, essa configuração não deu 24, não? 24 elétrons? 2, 10, 24. Por isso. Ele está confundindo ali na distribuição. Porque na distribuição 4S2, aí vai para o 3D10, né? Então, isso, entendi. Tá. Então, porque o 3D10, 10 é a quantidade máxima de elétrons que o subnível D pode ter. Então, ele pode ter 1, 2, 3, 4, que é esse caso, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não pode ter mais que 10, mas menos que 10 pode. Entendi Entendeu? agora.
Aham, Por obrigado. exemplo, o subnível S, no máximo 2. Então, não Sim. pode ter 1 ou pode ter 2. O P pode ter menos que 6 até 6. Entendeu? Ok, obrigado, Essa é a professor. ideia. Por nada, amor. Daí, de novo, a camada 3 aqui, lembrando que vem antes da camada 4, ela tem maior energia, certo? Então, para ficar ali com os orbitais completos, né, uma quantidade, um elétron para cada orbital, ele pode atrair, né, pegar um elétron da camada mais externa. E o mesmo acontece com o cobre. Vamos lá, como fica a distribuição do cobre? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Eu também não posso deixar assim. Lembrando, aqui, ó, tem uma camada muito energética que vem antes da camada de valência. Então, mais uma vez, passa aqui um elétron para completar aqui os orbitais do subnível D. Deixando... Professora, Oi? desculpa te interromper. A Laís pediu perguntar por que o D ficou por último no Chrome. O Distribuição. D ficou por último aqui. Ó, sempre estou seguindo aqui o diagrama de Linus Pauling. Sempre na diagonal. Esse diagrama, ele vai nos dar sempre a região ali de maior energia, tá? Então, estou distribuindo, ó, de novo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Depois, 3, vem para cá, ó. 3p6, 4s2. Depois eu subo, ó, 4s2, vem aqui, ó. 3d até 10. Só que eu só tenho 29 elétrons para distribuir. Então, acaba em 3d9. Tudo bem? Respondeu? Ou não? Eu acho que ela entendeu sim, professora. Tá. Ela tá sem microfone? Ela falou que não pode ligar o microfone. Ah, tá. Tudo bem. Eu entendo. Se alguém mais falar no chat, gente, me falem, porque eu tô com a minha tela inteira e só assim que eu consigo colocar, né, efeito nos slides e tal. Porque se eu fechar, aí não vai ficar legal, entendeu? A distribuição vai aparecer, vai ficar tudo esquisito. Beleza? Aqui na relação da distribuição irregular, então não posso terminar em D4 e nem D9. Um elétron da camada anterior a ele, um elétron, na verdade, da camada posterior a ele, mas que na distribuição aqui, pela ordem de energia, vem antes, vai sempre migrar para o de maior energia. Nesse caso, né, de novo falando, 4, a camada 4 é a última, mas energeticamente falando, ela vem antes da camada 3D. Tá? A ordem aqui de energia é sempre essa daqui, ó. Então, os elementos daqui, né, esse grupo aqui é sempre mais, esse grupo aqui, ó, é sempre mais energético que esse grupo aqui. Beleza? Professora, Oi. isso sempre vai acontecer do grupo mais externo para o mais energético? Então, só quando terminar de novo. Ai, nossa. Essa é a parte ruim de slide com efeito, né? Sempre vai acontecer quando terminar assim, ó. S2, tá vendo? Ó, um número aqui, qualquer número. S2, esse mesmo número, menos 1, D4. Ou um número aqui, S2, o mesmo número, menos 1, D9. Sempre vai acontecer nesses casos. Porque eu preciso terminar em D5 ou em D10. Então, D4 e D9, para a distribuição eletrônica, a gente não olha, entendeu? Ah, tá. Obrigada. Por quê? Aí, nesse caso, ó, por exemplo, se eu perguntar para vocês quantos elétrons eu tenho na camada de valência do... Opa! Passei muito. Do cromo. Então, na camada de valência do cromo, eu tenho um elétron só. Não 2.
Na camada de valência do cobre, eu também tenho um elétron. Beleza? Beleza, pessoal, entendi. Entendeu? Tá. Todos entenderam? Posso passar Sim. agora para o que vocês ficaram todos assim, meu Deus, que isso? Na aula passada, que são os números quânticos, né? Distribuição em números quânticos. Então, eu trouxe de novo, repetir aqui os slides, né, da aula passada, que eu só mencionei eles, né? Então, o número quântico principal é um número inteiro positivo que representa o nível, a camada, né, mais energética. Como a gente viu lá no diagrama de Linus-Pauling, vai de 1 a 7. Então, vamos supor aqui, cadê meu mouse? Até o núcleo do meu átomo. Então, eu tenho camada 1, ou nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Pode ter 8, 9, 10? Pode. Foram descobertos esses elementos? Não, não foram. Que nós temos a nossa tabela periódica hoje, vai até o nível 7. Depois, vem os subníveis, né? Que a gente chama de número quântico secundário ou azimutal. Ele é representado pela letra L, né? E aí, esse subnível, ele vai indicar um tipo de nuvem eletrônica. Então, vamos lá. Quais são os valores? Para cada subnível tem um valor de número quântico. Por exemplo, o subnível S, o meu valor de L é 0. Isso foi calculado. Para o subnível P, 1, D, 2, F, 3. Se eu tivesse um G, 4, H, 5 e 6, tudo bem? Então, esses valores de L vai de 0, 1, 2, 3, que é o que a gente tem na nossa tabela periódica hoje. Cada subnível tem um número máximo de elétrons, como eu já tinha falado antes, né? O subnível S, eu tenho posso colocar no máximo 2 elétrons. Posso colocar menos? Posso. 1, por exemplo. Sim. O P, posso colocar no máximo 6 elétrons. Posso ter menos? Sim, mas no máximo 6. Posso colocar 7 elétrons no subnível P? Jamais. O D, até 10. O F, até 14. O G, até 18. Então, sempre vai subindo aqui de 4 em 4. Eu falei que esses subníveis de energia aqui indica a forma da nuvem eletrônica. Que forma de nuvem eletrônica é essa? O orbital. Então, cada subnível tem um orbital específico. Por exemplo, o subnível S tem esse orbital aqui, ó. Lembrando que é tridimensional, tá, galera? Então, ele só tem um orbital. E o orbital, lembra que eu disse lá no início, que é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron? Então, para o subnível S, a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron é aqui, ó, dentro desse orbital. Para o subnível P, eu tenho três tipos, né, de orbitais diferentes. Então, eu tenho um aqui, um aqui, um aqui. E aí, cada orbital desse, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. Por isso que a gente... Lembra que eu falei que... Deixa eu lembrar aqui. A quantidade, número máximo de elétrons que cada subnível tem? Exatamente por isso, ó. Subnível S, eu só tenho um orbital. Então, se eu posso colocar 2 elétrons em cada orbital, então eu vou ter aqui, ó, 1 elétron, 2 elétrons. Opa, S2. No subnível P, eu tenho aqui, ó, 3 configurações de orbitais diferentes. E cada orbital desse eu posso colocar 2 elétrons. Então, aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, eu tenho quantos elétrons no total aqui no subnível P? 6. Para o D, a mesma coisa. Ó. Cada configuração dessa, eu posso colocar 2 elétrons. Né? Então, essas regiões aqui, em coloridinho, é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, eles vão estar... Os elétrons podem estar aqui dentro. Então, para o D,
cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons. Então, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Contando o total de elétrons, ó, 10. Por quê? No subnível D eu tenho 5 diferentes orbitais, né? Configurações aqui, formas de orbitais diferentes. Para o F, a mesma coisa. Vocês entenderam a ideia? Então, aqui no F eu tenho 7 orbitais diferentes, com configuração diferente. E cada um desses orbitais comporta no máximo 2 elétrons. Logo, para o subnível F, eu posso ter no máximo aqui 14 elétrons. Não cabe mais nada que isso. Nenhum além desses 14. Deu para entender aqui o raciocínio? Então, eu tenho, mais uma vez, o núcleo do átomo, o nível, a camada. Dentro dessa camada, eu tenho uma subcamada, como se fosse um zoom aqui. Uma subcamada. E aí, dentro dessa subcamada, eu tenho os orbitais. Entendeu? Então, ó, camada, subcamada. Dentro da subcamada, o orbital. Se for subcamada S, essa é a configuração do orbital. Se for subcamada P, eu tenho 3 configurações de orbitais aqui diferentes. D, 5 configurações de orbitais diferentes. F, 7 configurações de orbitais diferentes. G, 9 configurações de orbitais diferentes. Tudo bem? Tudo bem, gente? Professora. Ou tá muito obscuro? Me ajuda aí. Não, tá indo, tá aos pouquinhos. Tá indo. Eu tô aqui com o neném no colo, meu Deus do céu, tá querendo pegar tudo. Hoje eu tô sem ajuda. E ele não consegui fazer ele dormir. Ai, tô até suada já. Comecei de blusa de frio, já tirei a blusa. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. E aí, esses orbitais, né, que a gente chama, ou número quântico magnético, que é exatamente isso, né, região de maior probabilidade de se encontrar o elétron, a gente vai representar. Imagina a gente ter que desenhar cada um desses orbitais aqui. Imagina chegar no D, aqui, ó, no S tudo bem, no P, então, né, que é só uma coisa assim, mais ou menos. Bem mal feita, mas tá. Uma coisa assim. O D, o F, não dá para desenhar todos esses orbitais. Então, a gente representa cada um desses orbitais em quadradinhos, tá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui um resumão, né? O subnível S tem valor de 0, sempre vai ser 0. E aí, isso quer dizer que ele só tem um orbital, que é representado por um quadradinho. O subnível P, ele vai ter o valor valor do número quântico secundário de 1. E aí, o número quântico magnético vai sempre de -1 a +1. Logo, ele tem 3 orbitais, representados aqui pelos 3 quadradinhos. O subnível D vai ter valor de número quântico secundário 2. Então, o número quântico magnético dele vai de -2 a +2. Logo, 5 quadradinhos, 5 orbitais. F, o valor de número quântico dele secundário é 3. Então, vai de -3 a +3. Logo, eu tenho 7 aqui diferentes orbitais, representados por 7 quadradinhos. Então, sempre. Subnível S, valor dele, né, lá no número quântico secundário, 0. P, 1. D, 2. F, 3. O número quântico magnético vai sempre de -L a +L. Então, 0, 0. Pronto, não existe mais ou menos 0, é 0. Ponto. Então, só tem um orbital. O P, como no valor dele de L é 1, vai entre -1 e +1. Então, eu tenho aqui 3 orbitais diferentes. O D, valor do número quântico dele secundário é 2. Então, vai de -2 a +2. Logo, 5 orbitais. F,
o valor dele de número quântico secundário é 3. Então, tem que o número quântico magnético dele de menos 3 a mais 3. Logo, 7 orbitais. E, por último, o spin, né? O número quântico spin. E esse é o único que não foi calculado pela equação lá de Schrödinger. E que ele diz, né? Ele vai dizer a rotação do elétron. Né? A rotação, eu falo do elétron diferenciador. O que é o elétron diferenciador? O último elétron a ser colocado ali nos orbitais, que a gente está representando agora por quadradinhos. Então, lembrando lá, como o orbital é uma região muito pequenininha do átomo, o átomo já é muito invisível, né? Então, imagina, o átomo que tem a camada, que tem uma subcamada, dentro dessa subcamada tem os orbitais. E dentro dos orbitais estão os elétrons. Imaginem, tá? Isso né? Acho que é complicado até mensurar o tamanho disso, né? Não existe tamanho. E aí, de tão pequeno, né? De tão minúsculo. Então, mas o que a gente sabe com certeza é que o elétron tem carga negativa. O elétron tem carga negativa. Ocupando um espaço tão pequeno com outro elétron, que também tem carga negativa, ele sofre repulsão pela carga. E por isso que foi atribuído aí esse número quântico spin, de rotação do elétron. Por quê? Quando eu rotaciono um elétron para o sentido horário e o outro para o sentido anti-horário, eu crio ali... Nossa, perdi a palavra. Eles podem ser atraídos por... Nossa Senhora. Por atração magnética. Sim? Então, eles vão sofrer repulsão por possuírem a mesma carga, mas vão sofrer atração magnética por conta da rotação deles. Então, quando o elétron está girando para o sentido horário, o outro está girando para o sentido anti-horário. E aí, como a gente coloca esses elétrons nos orbitais? Arbitrariamente, ou setinha para cima, ou setinha para baixo. E isso quando os elétrons estão desemparelhados. Quando eles estão emparelhados, obrigatoriamente, uma seta para baixo, outra é para cima. Ou uma é para baixo, se você colocou a primeira para baixo, a segunda tem que ser para cima. Porque isso representa a rotação dele. Se você colocar as duas setas para cima, está dizendo o quê? Que os dois elétrons estão girando para o mesmo sentido. Os dois estão horários, ou os dois estão anti-horários. E aí não funciona, porque não vai criar ali a atração magnética que a gente precisa para que eles ocupem o mesmo espaço. Beleza? Eu lembro que na aula passada alguém me perguntou sobre isso, e eu não lembro se ficou claro. Aí eu trouxe... Foi eu mesmo, professora. Ficou? Eu falei que eles se atraem e eles se atraem e impulsam ao mesmo tempo, não é isso? Isso, eles se atraem e se repulsam ao mesmo tempo. Eles se atraem por conta do giro, da rotação. E se repulsam por conta da carga. Espera aí, galera. Então, chegou finalmente o momento, né? Como faz a distribuição aqui em números quânticos? Como eu vou distribuir esse negócio? Primeiro passo, sempre eu preciso saber qual é o nível, né, mais energético. Onde está o elétron de maior energia aqui? Então, para fazer isso, eu preciso usar o diagrama de Linus-Pauling. Então, o carbono aqui tem quantos elétrons? 12 ou 6? Isso mesmo, 6. Então, eu começo aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Logo, o total, 6 elétrons. Onde está o meu elétron
de maior energia? Sempre o último da distribuição. Então, sempre o nível mais energético é o último da distribuição. Logo, o 2p6. Opa, 2p2. Bom, número quântico principal. Número quântico principal me diz qual é a camada. Qual camada eu tenho aqui para o carbono? Camada 2. Então, camada 2. Número quântico secundário ou azimutal vai me dizer a subcamada. Qual é a subcamada? Lembra? SPDF. S é 0, sempre, o valor de S sempre vai ser 0. P, 1. D, 3. Opa, 2. Nossa, perdi. S, 0. P, 1. D. Filho, você tá... De novo, gente, desculpa. Valor de número quântico secundário S é igual a 0. P, 1. D, 2. E F, 3. Então, se o número quântico então, se acabou no subnível P, o número quântico secundário vai ser 1. Daí, eu lembro que o meu número quântico magnético tem que ir de menos 1 a mais 1. Logo, eu trouxe aqui, ó, menos 1, 0, mais 1. E para eu saber qual é o número quântico magnético, se vai ser o menos 1, o 0 ou mais 1, eu preciso fazer a distribuição desses elétrons aqui dentro dos orbitais, representados aqui pelos quadradinhos. Então, ó, o número quântico aqui, spin. E aí, para distribuir esse número quântico spin, eu preciso respeitar algumas regras. Quais são essas regras? A primeira, eu posso colocar o primeiro elétron tanto para cima quanto para baixo. Geralmente, as bibliografias que eu sigo colocam os elétrons, né, primeiro sempre para cima, com valor de menos meio. Isso não é regra, tá? Eu trouxe depois no finalzinho os 2 exemplos que ele te fala sobre os elétrons desemparelhados. Quando fala do elétron desemparelhado, é quando eu só tenho um elétron aqui no orbital. Daí, a primeira regra eu tenho que colocar a quantidade de elétrons aqui do nível mais energético na maior quantidade de orbitais desemparelhados, depois que eu começo a emparelhar. Então, eu preciso colocar, ó, primeiro elétron, e eu não posso, de jeito nenhum, colocar o segundo aqui, ó, para baixo. Por quê? Primeiro eu tenho que preencher a maior quantidade de orbitais aqui. Então, isso é errado, não pode. Eu preciso... Então, eu preciso colocar, ó, um elétron, depois 2 elétrons. Pronto, fechou. Então, esse daqui, o último que eu coloquei, eu falo que é o meu elétron diferenciador. O último elétron que eu distribuí aqui dentro dos orbitais, né, do orbital. Então, quer dizer que o meu número quântico magnético vai ser 0. Tudo bem? E como eu disse, pela bibliografia que eu utilizo, o primeiro elétron do orbital é menos meio. Então, se eu tenho aqui um elétron desemparelhado, o valor de número quântico spin para esse elétron é menos meio. Tudo bem? Aí eu trouxe aqui embaixo, ó, todos os números quânticos. Número quântico principal, 2. Número quântico secundário, 1. Número quântico magnético e o spin, eles precisam ser vistos juntos, né? Por quê? O número quântico magnético vai depender do elétron diferenciador. E o elétron diferenciador eu vou saber só quando eu colocar aqui dentro dos quadradinhos, né? Dentro dos orbitais. O desemparelhado eu vou atribuir como menos meio. E o emparelhado, ou seja, depois que eu preencher tudo isso daqui, começar a voltar aqui
com os elétrons para baixo, né, com as setinhas para baixo, então vai ser o mais meio. Vou fazer outro exemplo, igualzinho. Então, esse daqui é o emparelhado. E esse, menos meio, é o desemparelhado. Show! Professor, Sim. o desemparelhado que você coloca primeiro? Uhum. Sim. Primeiro, desemparelhado porque não tem ninguém junto com ele. É o isolado. Ah, tá. Pode colocar isolado e pensa outro, o inverso, junto. Tá? Coloca assim, isolado. Acho que fica mais Tá. fácil. Então, o elétron isolado que estiver sozinho é menos meio. Mas aí, vocês vão ver também o tipo de questão, tá? Porque geralmente a questão traz para vocês alguma dica. Ele pode falar que o elétron emparelhado, para você atribuir ao valor menos meio, inverso do que eu estou falando agora. Então, isso não tem uma convenção fixa, se é mais ou menos. Eu digo que as bibliografias que eu utilizo pedem para trazer o isolado como menos meio. Tá? Tudo bem? Entendi. Professora, a Laís não entendeu a parte do MS. MS. MS é o número quântico spin, né? Então, esses spins são os elétrons. A rotação do elétron. Então, se eu coloquei setinha para cima, quer dizer que ele está rodando por sentido, vamos falar aqui que seja o sentido horário. Essa é a ideia. E aí, quando eu coloco as setinhas, eu digo se ele está no sentido horário ou anti-horário. Setinha para cima, vamos aqui, entre a gente, combinar que é o sentido horário. Então, horário. Então, para esse orbital aqui, para esse número quântico aqui, eu só tenho elétrons no sentido horário. Tudo bem? Então, aqui dentro, ó, eu não tenho, para esse orbital do elétron diferenciador, que é o último elétron que eu distribuí, eu não tenho aqui repulsão de carga, porque eu não tenho nenhum outro elétron. Tudo bem? Só tenho ele está sozinho nesse orbital. Lembrando, falou que está sozinho no orbital, mas o orbital não é uma região, né, fixa, é uma região de probabilidade, uma região que o elétron pode estar ali ou não. Outra coisa, nenhum outro elemento químico vai ter esse código aqui, né, essa sequência de números quânticos. E essa sequência de números quânticos, ela é específica para o átomo de carbono. Só ele vai ter esses números, esse código mesmo. A gente fala que é código, né? Só, nenhum outro elemento. Beleza? Laís, eu respondi sua dúvida? Me ajuda? Alguém? Ela não respondeu, professora. Deixa eu tentar pegar meu celular aqui. Ela perguntou, pode fazer um em que as setinhas fiquem para baixo? Vou fazer. O próximo exemplo é que a setinha fica para baixo. Tá? Deixa eu tentar. Nossa, não vou entrar não, porque senão vai dar interferência na minha aula. Bom, esse daqui, ó, a gente já conhece, né? O ferro. Nós já fizemos a distribuição eletrônica dele. Agora nós vamos fazer a distribuição eletrônica dele em números quânticos. Então, o primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Qual camada que eu vou usar? Sempre a última da distribuição, a mais energética, 3d6. Logo, o número quântico principal é a camada, ou seja, o número 3. Depois, se terminou em D, lembra, né? O número quântico secundário, cada subnível tem um valor. S é 0, P é 1, D, 2, F, 3. Logo, se terminou aqui em D, o meu número quântico secundário vai ser 2.
O número quântico magnético, então, tem que ir de -2 a +2. Então, eu representei aqui, ó, -2 a +2. Total de 5 quadradinhos, 5 orbitais. E aí, eu vou saber o valor do número quântico magnético a partir do elétron diferenciador. O elétron diferenciador vai estar lá quando eu começar a distribuir o spin, né? O elétron para cima e o elétron para baixo. Lá. O spin para cima, né? Setinha para cima, setinha para baixo. Que a gente representa. Então, primeiro caso, ó, eu tenho 6 elétrons para distribuir aqui. Então, ó, distribuí um. Eu não posso jamais colocar 2 aqui para baixo. Isso está errado. Eu tenho que colocar maior número de setinhas que preencha todos os orbitais. Então, vai ser 1. Opa. 2, 3, 4, 5. Pronto. Só que não são 5, são 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, setinha para baixo. 6. Logo, o meu número quântico magnético é dado, né, pelo elétron diferenciador. Meu elétron diferenciador é esse daqui, ó, o último que eu coloquei. Logo, onde ele está? No -2. Então, o número quântico magnético vai ser -2 e o número quântico spin, pelo que a gente combinou, vai ser o mais meio. Tudo bem? Ó, número quântico principal 3, número quântico secundário 2, número quântico magnético -2, número quântico spin mais meio. Porque ele está no sentido anti-horário. Quer dizer, então, que a setinha para cima é sentido horário, setinha para baixo representa o sentido anti-horário do elétron. Beleza? Ajudou? É a Laís que está perguntando? Ela entendeu sim, professor. E vocês, o resto da turma? Entendi. Sim. Então, é de acordo com a setinha, né, professor? Que aí a gente vai definir o ML e o MS. Não entendi. Por favor. É de acordo com a posição da última seta que a gente vai definir o ML e o MS. Isso, exatamente. A última setinha que você vai dizer o valor de ML e o de MS. Exatamente isso. Entendi. Exatamente. Esses dois aqui, ó, ML e o MS, vêm juntos. Show de bola? Deu para entender? Viu que não é um bicho de 7 cabeças? Dá para fazer tranquilo. Acho que eu consegui entrar pelo celular aqui também. E aí eu vejo. Acho que eu consigo ver as... Ah, como eu entrei agora, eu não consigo ver o que vocês falaram antes, tá? Mas agora eu tô com a mensagem aberta pelo celular. Dúvidas? Por enquanto não, professora. Ficou bem esclarecido. Obrigada. Show de bola. E agora eu quero saber como a gente faz o inverso. A partir do código aqui de números quânticos, como eu faço para descobrir qual é o elemento? Que é o que eu trouxe para a gente fazer. É um exemplo, né? Um exercício de um vestibular. E aí, ele me deu aqui uma sequência de números quânticos e perguntou qual é o número atômico. Se eu sei qual é o número atômico, lembra que o número atômico é a identidade do átomo. Então, não existe átomos diferentes com o mesmo número atômico. Então, a partir do número atômico, eu consigo descobrir qual é o elemento que ele está falando, certo? E aí, ó, primeiro caso, N, número quântico principal. Então, eu sei com certeza que lá na distribuição eletrônica, né, vai terminar em 5. Pode ser 5S, pode ser 5P, pode ser 5D ou 5F. Eu vou olhar agora aqui, ó, pelo L. Lembra aqui, ó, S, número quântico principal, sempre vai ser 0. P, número quântico secundário, sempre vai ser 1. D, 2. F, 3. Se acabou em 0, eu sei que aqui o
O subnível é o subnível S. E aí, ó, S eu só tenho o quê? 0, né? Ou é para cima, setinha para cima, ou é setinha para baixo. Só que ele falou aqui, ó, possui um elétron desemparelhado com os seguintes números quânticos. Então, se o elétron está desemparelhado e só tem um orbital, só pode ter um elétron, certo? Eu tô errada? Só pode ter um elétron, porque ele está sozinho, ele está isolado. Então, eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica até chegar no 5s1 aqui no caso. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. E aí, eu conto aqui, ó, quantos elétrons eu tenho no total. Depois que eu conto quantos elétrons eu tenho no total, eu sei o número atômico. Lembrando, né, que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso quando o átomo está no seu estado fundamental. Se for um íon, o número de elétrons é diferente. Mas nesse caso, o átomo está no estado fundamental e a quantidade de elétrons que tem, logo, o número atômico é 37. E aí eu vou olhar lá na minha tabela periódica. Quem tem número atômico... Tá, vou falar, Laís. Como que eu descobri que era 1? Eu vou olhar lá na minha tabela periódica. Quem tem o número atômico 37, vou descobrir que é o rubídio. Como eu descobri... A Laís perguntou como que eu descobri que é 1. Esse 1 aqui, ó. Eu descobri lendo o texto, ó. Um átomo que possui no último nível um elétron desemparelhado com os seguintes números quânticos. Então, ele já disse que o elétron está desemparelhado. Aqui, ó, o subnível S, eu só tenho um orbital, um quadradinho. Lembra? E ele é o 0. Se ele está desemparelhado, eu só tenho setinha para cima. Tudo bem, Laís? Respondeu? Show! Todos entenderam? Professora, e se tivesse um elétron emparelhado? Aí teriam 2 elétrons? Aí ele falaria 2, aí ele colocaria assim, com elétrons emparelhados. Ah, tá. Ele não colocaria 2, né? Porque aí ficaria muito cara, mas ele falaria com elétrons emparelhados. Aí você saberia que terminaria em S2, de cara. Entendi. Vamos fazer outro exemplo desse? Da volta, né? Quando eu tenho os números quânticos, eu quero descobrir quem é o elemento. Esse caso aqui, ó. Ele me deu aqui uma sequência de números quânticos, os elétrons de maior energia de um átomo no estado fundamental. Aí ele falou, a representação correta para o seu subnível será... Beleza. Primeiro caso que eu vou olhar aqui, número quântico, tá? O número quântico principal, que é o 3. Depois, o número quântico secundário, azimutal, que representa, né, os subníveis. S é 0, P1, D2, F3. Se ele falou que o L é 1, então eu sei que trata-se do subnível P. Bem, de cara, só olhando as opções, eu já retiro aqui 3 alternativas, né? Essa A, tá certa? Eu posso distribuir os elétrons assim dentro dos orbitais? Não. Isso tá errado. Jamais. Isso aqui, ó, não existe. Bom, é o subnível P. Quantos orbitais tem o subnível P? 3. Lembra que ele tem que ir de menos 1 a mais 1? Isso tá certo, então? Só um orbital para eles? Não. Então, eu já, ó, excluí 2 alternativas. Eu estou entre B e entre C. Beleza? Aí, para saber se é a B, ou porque ele não me deu nenhuma dica se é
se o MS ele está emparelhado, que é esse caso B, ou se ele está desemparelhado, que é o caso do C. Certo? No texto aqui não me fala nada. Então, eu preciso montar aqui, ó. Eu sei que o ML vai de -1 a +1. E aí, eu preciso... Se ele falou que é o -1, o -1 ficaria assim, ó, para cima. Eu tenho alguma opção com a setinha só para cima? Não tenho. Percebem? Então, quer dizer que eu tenho mais... Opa, vou voltar. +1... Opa, o ML é 0, não é. O ML +1 também não é. Então, quer dizer que a setinha aqui, ó, que esse mais meio aqui, representa a setinha para baixo. Logo, a alternativa certa aqui, ó, seria AB. Então, quantos elétrons eu tenho aqui no subnível P? 1, 2, 3, 4. 3P, 4. E quem é esse elemento químico? Para eu saber quem é esse elemento químico, eu preciso fazer a distribuição eletrônica até chegar no 3P4. Então, vai chegar até aqui, ó, 3P4. Então, vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Vou contar a quantidade de elétrons que eu tenho e vou descobrir que tem 16 elétrons. Logo, trata-se do elemento enxofre. Beleza? Show, Marcos. Isso aí, enxofre. Top. Entenderam, galera? Que dá para fazer. Ainda tem como descobrir a partir do número atômico a sequência de números quânticos, né? O código ali dos números quânticos. E a partir dos números quânticos, eu consigo descobrir quem é o elemento. Eu consigo fazer o processo inverso. E os dois casos são importantes, tá? Os dois casos. Já caiu isso no Enem? Nunca apareceu isso no Enem até hoje. Mas em outros vestibulares cai, né? Tem algumas faculdades que ainda têm seus vestibulares específicos. E pode cair. E aí vocês já sabem fazer. Tenho certeza que sabem. Galera, esse é o nosso último slide, né? A gente acabou o modelo atômico. Vou finalizar aqui. Porque a Laís perguntou por que não ensina na escola. Gente, então, porque não é fácil, né? Imagina, não sei quantos de vocês vêm de escola pública, na escola particular ensina.